Eu posso te fazer uma pergunta? Primeiro vou fazer uma observação, depois vou te fazer uma pergunta. A observação é: a sua Bíblia está escrita que você é propriedade exclusiva de Deus. Isso não é verdade? Como criador e dono de tudo, sim. Nesse contexto. Então você é propriedade. Você tem filhos? Tenho. Você tem filha? Tenho. E se alguém estuprasse sua filha em nome de Deus, você aceitaria? De jeito nenhum. Hoje, de jeito nenhum. Aí no passado você aceitaria? Isso. No passado então, você aceitaria? Gente, peraí. Vamos analisar uma coisa. Nós estamos falando de um contexto de guerra. Dentro de um contexto de guerra, o que acontecia na guerra da Bíblia... Nós estamos falando da mitologia bíblica. Isso. Bem, mitologia bíblica. As guerras da mitologia bíblica. O que aconteciam naquelas guerras, acontecem nas guerras de hoje. Mas tem Deus falando com essas pessoas, diferença? mandando eles fazerem isso aí? Não. Então, é aí que eu quero chegar. Por isso que eu fiz a pergunta. Quem é mais maldoso? O Deus da Bíblia ou o homem? Quem é mais maldoso? O Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. Não. Deus da Bíblia. Sem dúvida. Com certeza. Não, se você me perguntasse, olha, se você me perguntasse quem é mais maldoso, Deus ou o homem? Deus ou o homem? Eu diria o homem. Mas como você me perguntou, o Deus da Bíblia ou o homem, aí eu digo o Deus da Bíblia. Então me responda, quem mais cometeu atrocidades, mas desde Adão, sei lá, até hoje? Deus ou o homem? É o homem. Deus nunca cometeu nada, né? Deus. Já que você falou desde Adão, você está falando do Deus da Bíblia. Então, é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. E está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, Edmilson, está escrito na Bíblia, você diz que é propriedade desse Deus. Para onde vocês entram na falácia. Rapaz, onde ele entrou na falácia. Escute. Assim, ele entra na falácia quando ele acabou de dizer que ele é propriedade desse Deus. E sendo propriedade, vai obedecer tudo que ele manda. Então, você tendo uma filha, e se sua filha fosse estuprada, para esse Deus, o castigo para o estuprador é casar com sua filha. E aí, agora, você aceitaria fazer o casamento do estuprador da sua filha por ordem de Deus? Peraí, vocês estão misturando. Eu estou falando de um contexto de guerra. Não, eu não tô falando de contexto de guerra, não. Não é contexto de guerra. Nós estamos dentro da mitologia. O cara embola tudo, velho. O cara embola tudo, vai ser um louco, velho. Dentro da mitologia bíblica, o que aconteceu lá foram crimes de guerra. Crimes de guerra. Não, eu não tô falando de crimes de guerra, não. Calma, eu tô dizendo, repare, eu tô falando dentro de uma perspectiva de hoje. Hoje, a ordem dele está para hoje. Edmilson, a Bíblia, Edmilson, você acredita que um Deus falou com os hebreus? Acredito. Então por que você disse que ali eram as pessoas que estavam fazendo e não Deus? Se a Bíblia está dizendo que aquilo ali é ordem de Deus. Então, deixa eu tentar explicar isso daí. Dentro de um contexto de guerra, isso infelizmente acontece. Dentro de um contexto de guerra. O escritor está lá escrevendo o que aconteceu numa guerra. Agora eu pergunto para vocês, aquilo que ele estava vendo naquela guerra é o que nós vemos em qualquer guerra. É isso que eu quero tentar explicar para vocês. O que a gente via de crime na Bíblia naquelas guerras, a gente vê hoje esse tipo de crime. Nós vemos hoje. Então nós estamos falando de um contexto de guerra. Agora, quando o escritor fala, não, foi Deus que mandou matar, na visão dele, foi Deus que mandou matar. A Bíblia diz que ele escreveu que Deus mandou matar. Porém, aquilo que está acontecendo lá é algo comum que acontece em qualquer guerra. Em qualquer guerra. Vocês estão me escutando? Entendeu? Por isso que eu falo que o ser humano ele é muito mais maldoso que Deus, porque hoje a gente não vê ninguém mandando matar em nome de Deus, as pessoas matam. Por isso que eu dei o exemplo da Ucrânia. As mulheres que estão sendo estupradas lá hoje, é Deus que está mandando estuprar? Quem está mandando estuprar aquelas mulheres? Agora vocês falam que Deus sombra desse Deus. É a sombra desse Deus. Eles só estão seguindo. Eles só estão seguindo o que esse Deus mandou já fazer de antemão, o que esse Deus deixou escrito. É isso. É simplesmente
isso. Então, Deus não precisa mais. Então. Peraí, Deus não precisa mais aparecer, porque ele já deixou as atrocidades escritas. Então, todas as guerras que nós assistimos hoje, é a influência da religião. E Edmilson, As guerras de hoje é a influência da religião. Isso. Então o anjo do Senhor não foi lá, né? Então o anjo do Senhor não foi lá no acampamento de soldado de Senaqueribe e matou. O anjo do Senhor não foi lá no soldado de acampamento de Senaqueribe e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Isso aí foi o escritor que botou lá, não é isso? Sim. Então não é mentira isso, né? Isso foi invenção do cara, né? Não, escritor. Oi? Não estou dizendo que é mentira, não estou dizendo que é mentira. Não, foi o escritor que escreveu, não teve Deus nenhuma. Sim, Igor, podemos lhe ouvir. Não. Viu? Só fazer um comentário. Quer comentar aqui, tá bom? Por favor. Edmilson, eu acho que a questão não é se era contexto de guerra, eu acho que está fugindo um pouco, assim, da lógica. Exatamente, porque não importa. Você tem um Deus onipotente, onisciente, onisciência. Cara, tem coisa errada acontecendo há mais de 200 mil anos nesse planeta. Justamente. Que diferença faz que é contexto de guerra ou é contexto de vida normal? Não faz diferença. Sim. Alexandre, Igor. Por favor, Alexandre, Igor, por isso que eu para você, quem é mais maldoso? É o Deus ou o ser humano? Você acabou de falar, existe há décadas. Não, você não está entendendo, Edmilson. Você não está entendendo a situação. Vou deixar o Alexandre falar um pouquinho aí, que faz tempo que ele quer falar. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Gostaria de fazer uma pergunta para você, RC. Pergunta. Pode fazer. Você fala muito que Deus... Eu sou cristão, né? Você fala muito que vocês, né? Fala muito que Deus mandou matar, Deus fazer isso, Deus fazer aquilo. Na verdade, é a Bíblia que diz, né? Porque eu não acredito que algum Deus tenha mandado alguém fazer alguma coisa. Sim, igual eu entendi o que você falou. Eu te faço uma pergunta. Deus lá proíbe os hebreus de se relacionar com as mulheres estrangeiras, né? Você sabe por que ele mandou? Ele não quer que eles se relacionem por causa da cultura, da crença daquelas outras pessoas. Porque ele não queria que aqueles homens fossem contaminados com as crenças dos outros. Exatamente. Assim como ele proibiu Davi. Não, tá certo. E se Deus mandou matar os outros pessoal também, não era por causa desse motivo, se deixasse vivo, não ia pegar e matar o povo dele, o povo hebreu. Mas isso é justificável, porque aí a pessoa está sendo morta por um crime que não cometeu. Porque assim, o fato aí é que... em termos culturais daquela época, entendeu? Sim. Os povos também não era santo. A pessoa fala assim... Aquelas pessoas... Pensa que todo mundo naquele tempo, os outros povos hebreus, era santinho, anjinho. As pessoas, não. Isso também, ele também matava. É isso que no contexto histórico, que o irmão Edmilson está falando. Tem que entender o contexto histórico da época. Não, mas a questão é que isso é um argumento ateísta. O que o Edmilson está falando é um argumento ateísta. Você está entrando no argumento ateísta também. Porque, assim, o que eu falo é que aquelas pessoas, eles faziam isso aí, eles matavam para roubar, eles invadiam terras alheias, eles invadiam cidades alheias inteiras, queimavam cidades inteiras a fogo, para roubar pertences dos outros. Agora, eles diziam que era o Deus deles que estava mandando eles fazer isso aí. O problema é exatamente no judaísmo, no cristianismo, em qualquer outra religião que condiz com esse tipo de coisa. Porque, assim, eles faziam isso, mas eram eles, não era um Deus que estava mandando. Mas dentro do livro Bíblia, tido como a palavra de Deus, era Deus que mandava eles fazer isso aí, o Deus Yahvé, mandava o povo hebreu invadir. E tinha os outros deuses também das outras culturas, mas esses deuses, eles não aparecem, a historicidade deles dentro da Bíblia, como aparece do Deus Yahvé, porque o Deus Yahvé é o Deus da Bíblia. Existem outros deuses dentro da Bíblia, mas o Deus maior da Bíblia é o Deus Yahvé. Agora, eu não tenho nenhum problema em você acreditar que existe um Deus. Você acredita que existe um Deus, tudo bem. Agora, você atribuir
o seu Deus que você acredita, ao Deus da Bíblia, e defender que aquilo era correto, porque era Deus que estava mandando, isso aí é que é uma falta de criticidade, é uma falta de analisar a realidade e compreender realmente se é o Deus, criador de todas as coisas, é o Pai de todas as nações. Por que ele faria isso? Se ele faria isso, ele não é alguém bom, ele é alguém mau que criou as coisas para se divertir com isso. Entende? Se o Deus real, se existe um Deus real, se eu estou errado, e existe um Criador, e esse Criador é o Deus da Bíblia, temos que aceitar que esse Criador é extremamente mau, perverso, e se diverte com maldades, com sofrimento. Veja o cristianismo, que é o símbolo do cristianismo, Jesus Cristo. E o que é Jesus Cristo? Um símbolo de tortura, de sofrimento. Para quê? Para pagar o pecado, para aliviar culpas. Por quê? Jesus é comparado ao cordeiro do sacrifício. Jesus nasce em manjedoura. O que é um cordeiro? Um filhote de carneiro. Ele é um carneirinho novo, que nasceu na manjedoura para ser sacrificado, para sanar o pecado das pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas faziam isso, eles matavam cordeiros, matavam animais, para, em sua ideologia, aliviar suas culpas, seus pecados, e assim Deus retirar a praga do meio deles, retirar o castigo, porque quando era seca, era castigo de Deus. Quando morria alguém, era Deus que matava. Veja na Bíblia o caso do filho da viúva, que Eliseu ressuscita, e ele diz, meu Senhor, até a mulher nesta casa com quem eu habito, tu afligiste, tirando-lhe a vida de seu filho, e assim pede a vida do filho de volta. O próprio Deus é quem fazia todas essas coisas, e eles faziam o sacrifício a Deus, para Deus se acalmar, e assim tirar a praga do meio deles. A ideia do cristianismo é essa daí, com a morte de Jesus, acalmar o Deus Javé, aplacar ele direitinho, para ficar tudo bem, e assim ele perdoa o pecado das pessoas. Isso não tem sentido, isso não tem lógica. Nós somos pessoas racionais, nós não somos ovelhas, não somos bode, não somos jumentos, cavalos, né? Nós somos pessoas racionais. E nós podemos pensar, pode ser que exista um Criador. Estou dizendo nós, como todos. Eu não penso assim, eu não vejo a possibilidade de um Criador, tá entendendo? Eu estou falando mediante pessoas que têm crença. Mas atribuir a um Deus perverso desse tipo, você tem que aceitar que realmente Deus estaria se divertindo com tudo isso. E ele é muito mau. Pode falar, Laura. Deixa eu só terminar, posso? Sim, pode concluir antes do Laura aí, por favor. Como eu te falei, o que eu acredito? Eu acredito se caso, que nem vocês queiram, assim, Deus não tinha que ter o povinho dele lá, o povinho santo, o povinho algodão doce, que não vai matar ninguém, dentro de uma sociedade que mandava matar os outros povos. Se Deus agisse assim, igual vocês querem, não é para matar ninguém. Talvez o plano dele não ia se concluir, os outros povos poderiam vir e matar aqueles povos hebreus, as mulheres podiam se relacionar com eles, se contaminar, e o projeto de Deus não ir para frente, os hebreus, entendeu? E a nação se corromper, entendeu? Não ia dar certo. Não, mas por que queria acontecer isso aí, Alexandre? Tá errado, viu? Exatamente, assim, se vocês quisessem, eu quero um povo santo, que não matasse ninguém. Não, mas isso aí, Alexandre, tá vendo o erro de raciocínio aí, ó. Tá vendo o erro. Deus, ele não se revelou a todas as nações. Ele escolheu uma nação e se revelou a ela. Ele escolheu uma nação e se revelou a ela. Isso aí já é de se desconfiar de que foi aquela nação que criou aquele Deus, e não o Deus que se revelou àquela nação. Veja, o Deus, criador de todas as nações, seria o Pai de todas as pessoas. Nós seríamos todos irmãos, filhos de um Deus. Aí um Deus vai lá na tua cidade, escolhe vocês, se comunica com vocês, em uma época em que o pessoal da minha cidade, o pessoal da sua cidade, estão se matando para conquistar terras dos outros, tomando terras alheias. Aí Deus escolhe apenas a sua cidade e fica do lado de vocês e contra mim?